Em nossa aula de História, na unidade 4, iremos dar continuidade aos conteúdos em terras indígenas. Iremos falar hoje da Carta de Pero Vaz de Caminha. Alguns dias após a realização da primeira missa no Brasil, um dos navios da expedição de Cabral regressou a Lisboa para avisar ao rei de Portugal, Dom Manuel, sobre a confirmação da existência de terras do outro lado do oceano. No navio que retornou, havia uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra. Essa carta foi o primeiro texto escrito no Brasil com data de 1º de maio de 1500. O que quer dizer escrivão? Escrivão é a pessoa que é encarregada de anotar informações ou acontecimentos por escrito. Aqui nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha e aqui nós temos um trecho dessa carta. Então, eu vou ler aqui um trecho da carta escrita por ele e ele escreveu essa carta para quem? Para Dom Manuel I. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, com seus arcos e seta, e andava folgando, e olhando-nos sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se muitos deles e começaram a saltar e a dançar um pedaço. Quem foram essas pessoas que fizeram isso? Enquanto acontecia a missa, alguns deles foram para onde? Lá para a praia e começaram a dançar e a saltar como se tivesse se divertido com aquilo tudo. Eram quem? Os nativos, eram os indígenas, que eram quem? Os primeiros habitantes do Brasil, que foi os portugueses que encontraram eles. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. E aí o Pero Vaz de Caminha escreveu essa carta a Dom Manuel I, relatando tudo o que eles tinham encontrado lá naquela terra, principalmente o que? As riquezas, os verdes da mata. E aí, o que é que vocês acham? Por que essa carta era muito importante? A Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento muito importante. Por que esse documento era muito importante? Porque lá na carta continha o primeiro relato sobre as terras posteriormente ocupadas pelos portugueses, que seriam chamadas de quê? De Brasil. Era um documento, era como se fosse a certidão de nascimento da terra, que hoje é o Brasil. Quando nós nascemos, a gente traz um nome e traz também o documento, que é a certidão de nascimento. Então, essa carta era como se fosse a certidão de nascimento do que? Do Brasil. Primeiro país, primeiro lugar que foi descoberto, que recebeu o nome e também recebeu o quê? O documento. Devemos ler essa carta sempre levando em conta quem a escreveu, por quê? Foi escrita e para quem foi escrita. Por exemplo, com base no que Caminha contou na carta, o governo português começou a planejar o que faria em relação às novas terras descobertas. Por isso, o escrivão se preocupou em descrever a vegetação e os nativos da região, que era quem? Os índios, pois queria encontrar coisas que pudessem ser retiradas dali a fim de gerar riquezas para a coroa portuguesa. Então, ele já se preocupou em relatar para Dom Manuel o que eles podiam estar explorando nas terras. E foi o que ele escreveu. Descreveu a natureza e também os nativos da região. E lá, na verdade, existia mesmo grandes riquezas, existia ouro e também existia uma riqueza
que foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses? Quem é que sabe? Vou falar agora. Primeira riqueza explorada pelos portugueses foi o quê? Foi o pau-brasil. Então, nos primeiros 30 anos, após a chegada dos portugueses, não houve grande interesse por parte de Portugal pelas terras brasileiras, mas foram enviadas somente expedições para fazer o reconhecimento de terra e verificar se existiam riquezas. E o que foi que eles encontraram? Eles encontraram o pau-brasil, que foi o primeiro produto extraído da terra. E aí, em seguida, a partir disso, eles começaram a fazer uma exploração maior e eles encontraram muitas riquezas na terra que hoje é o Brasil. Mas a primeira exploração, a primeira riqueza que eles encontraram foi exatamente o pau-brasil. Então, essa foi a explicação da nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês compreender o que foi essa carta, quem escreveu, por que ele escreveu essa carta para Dom Manuel. E agora vocês podem estar fazendo uma releitura e observando aqui como era esse papel, como era essa escrita. E depois vocês vão responder aqui a atividade na página 43. E em seguida, antes de você responder essa atividade, eu vou estar mostrando, passando um vídeo para vocês, que o vídeo vai mostrar exatamente o que aconteceu no descobrimento do Brasil e contando exatamente sobre essa carta no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, em seguida, logo após essa explicação. Então, tenham um bom estudo e até a próxima aula.